Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Imagina você ser condenado por um crime que você não cometeu. Imagina que, além de você ser condenado por um crime que você não cometeu, as pessoas que te condenaram sabiam que você não era o culpado. Nada mais moderno do que essa história, mas que, na verdade, fala de um momento histórico da França, que foi o caso Dreyfus. E é desse filme, O Oficial e o Espião, do qual nós vamos falar aqui hoje. O Oficial e o Espião é um filme dirigido por Roman Polanski, que talvez você conheça, seja pela vida pessoal e o crime que ele cometeu, até hoje foragido dos Estados Unidos, seja por filmes muito famosos, como, por exemplo, O Pianista, ou para as pessoas mais antigas, O Bebê de Rosemary. Pensando especificamente no filme, é um filme muito bom, tanto pelo conteúdo que ele apresenta, tanto quanto pela forma como ele apresenta. Ele conseguiu pegar o caso Dreyfus, e daqui a pouco a gente tenta fazer uma comparação entre o romance e a história, e prender a nossa atenção ao longo do filme. Além disso, tem um elenco de peso, como por exemplo, Jean Dujardin, que você talvez conheça de filmes como O Artista, ou Louis Garrel, de quem eu já falei aqui no canal, e você talvez conheça por filmes como O Homem Fiel, ou Canções de Amor, ou até mesmo pelo filme Os Sonhadores. E ainda Emmanuelle Seigner, que eu imagino que seja menos conhecida pra gente, que talvez você lembre de um filme antigo chamado O Último Portal. Mas qual é a história do filme? Primeiro eu vou ter que começar falando da carta aberta ao presidente da França, chamada J'accuse. Essa carta, J'accuse, que inclusive é o nome original do filme, foi uma carta aberta escrita por Zola para denunciar o exército francês, que na época da carta havia prendido um capitão do exército chamado Dreyfus, acusado de espionagem, mas que teve uma investigação muito rasa, fraca e sem evidências, ainda assim condenado pelo fato de ele ser judeu. Esse filme se passa antes da Segunda Guerra Mundial, ele se passa no final do século XIX, por volta de 1894, que é quando o documento que gera a investigação é encontrado. Já existia um pensamento antissemita que é tomado depois pelo discurso nazista, no qual os judeus eram colocados como um povo antinacionalista, porque a princípio eles se viam como um grupo coeso e não como parte do país no qual ele nasceu. Enfim, besteira. E por isso, ter um judeu dentro do exército francês naquela época era um absurdo para muitos. Então logo surge a possibilidade de haver um espião dentro do exército, automaticamente eles culpam o judeu sem grandes investigações. A nível de curiosidade, na Primeira Guerra Mundial o povo judeu foi um dos que mais foram para o fronte de batalha e um dos povos que mais morreram pela Alemanha. Só que isso já mostra pra gente como muitas vezes, quando as pessoas decidem odiar, a verdade não é tão importante. Você simplesmente vai pegar a verdade, você vai jogar fora e vai criar uma verdade para poder justificar o seu ódio por motivos que você nem se questiona por quê. Pensando especificamente na história, o que acontece? Em 1894, uma empregada francesa encontra no lixo da embaixada alemã uma carta com informações sobre o exército francês, informações sigilosas, assinada simplesmente com o inicial D. Isso foi bastante para pensar que era o judeu ocupado. O nome dessa carta, Bordereau. Feita essa primeira investigação, o capitão Dreyfus é condenado. Então, numa solenidade vexatória, vergonhosa para Dreyfus, ele é destituído das suas patentes, tem a sua espada quebrada, ouvindo da multidão o coro de traidor da pátria. E além disso, sendo enviado para a Guiana Francesa, para a Ilha do Diabo, onde não só ele seria feito prisioneiro, onde ele ficaria isolado, sem ser capaz de falar ou se comunicar. Suas cartas enviadas à família seriam extraviadas e ao longo desse processo de prisão ele seria torturado. Depois de condenado, aparece a figura de Picard, interpretado por Jean Dujardin, que assume o posto de investigador da polícia. E logo no início percebe que alguma coisa está errada, que o verdadeiro culpado na verdade se chama Esterhazy. E através de uma investigação correta, percebe que o autor do Bordereau foi Esterhazy. Picard resolve então contar a seus superiores sobre o fato, porém ele é calado e pede que ele não fale sobre o assunto. O que já choca a gente ao perceber, primeiro porque eles não querem admitir o erro, e segundo pelo fato de um judeu ser condenado não é tão importante.
não é algo que para eles sejam relevantes, basta ficar calado e ponto, e que era necessário encontrar então novas provas para poder colocar Esterházy na cadeia, já que aquele crime a princípio já deveria estar solucionado, o que é um absurdo. Picard então ele começa a ser transferido para diversas missões, algumas suicidas, mas não podendo falar, por ser militar ele não poderia expor essa verdade, é quando, no filme, ele procura a imprensa e pede que alguém se exponha no lugar dele. E essa pessoa é Émile Zola, autor famoso que escreveu livros como O Germinal. E Zola aceita, escrevendo a famosa carta J'accuse, eu acuso, onde ele acusava o exército por essa condenação injusta e acusava os oficiais pelos seus crimes e pela incapacidade de gerir uma investigação, além de acusar o verdadeiro culpado. Obviamente essa carta gera o novo julgamento de Dreyfus, que apesar de todas as provas mostrarem que ele era inocente, ainda assim ele é novamente condenado e até é dado para ele o direito do perdão. Mas o perdão não diz que você é inocente, ele só diz que você é culpado, mas foi perdoado. Ao contrário da inocência, que diz que você não cometeu o crime. O filme é muito interessante pela questão histórica, mas também por prender a nossa atenção, mostrando tanto uma competência do diretor ao escolher as modificações para criar um romance, quanto a capacidade dos atores de levarem fidelidade àqueles personagens. E aí, esse livro aqui, que ele tem essa carta, o J'accuse, eu acuso, e não tem só essa carta, ele tem todas as cartas que Zola escreveu ao longo desse processo. Logo no início, no prefácio de Henri Guillemot, vai trazendo esse contexto da obra. E daqui a gente pode ver as diferenças entre o romance, onde você tem o Picard como uma pessoa que quer levar a verdade ao mundo, assim como o próprio Zola, que no filme ele é um bastião da justiça, que precisa falar. Segundo o historiador, na verdade não foi bem assim. Na verdade aconteceu com Picard, que também era antissemita. Inclusive no início do filme você tem uma construção de personagem interessante e é deixado claro que ele tem preconceito com os judeus, mas ele acaba quebrando esse preconceito por acreditar na justiça acima do seu ódio. Na vida real não é bem assim que acontece. Ele descobre sim que Dreyfus não é o culpado, mas ele acredita que ao contar isso para o exército estando na instituição exército, o exército tomaria as providências para prender o verdadeiro culpado e o verdadeiro espião. E é isso que ele queria. Porém, ao contar para o exército, o Picard passa a ter medo de ser alvo, ele, de alguma represália. E por isso procura um advogado e conta a história ao advogado, para que ele pudesse desde o início ter uma certa proteção jurídica. Esse advogado, que por acreditar que o caso é um absurdo, leva isso. E isso faz com que essa história chegue à mídia. Zola, por sua vez, ele diz que só aceita escrever essa carta porque ele também, acreditando no exército, o exército tinha feito isso por ignorância, por ignorar o fato, ele acreditava que seria algo rápido. Ou seja, ele escreveria a carta, o presidente leria aquela carta, rapidamente encontrariam os culpados e tudo se resolveria. É importante dizer que Zola, inclusive, ele é julgado e condenado por ter escrito essa carta. Inclusive, Zola não chega a ver Dreyfus inocentado porque ele tem uma morte, digamos, minimamente curiosa. Acredita-se que, enquanto dormia, a sua chaminé foi tampada para que ele morresse pelo gás. E daí vem uma reflexão muito interessante da importância das instituições, seja o judiciário, que ele precisa ser correto e olhar os fatos e não os indivíduos, para que ele possa fazer julgamentos idôneos, assim como a importância do exército, que defende um Estado que nesse momento é republicano. Tanto o exército quanto o judiciário, como deveria ser o executivo e o legislativo, eles deveriam governar com base na Constituição, com o interesse de manter os alicerces da nossa república, que é o sistema de governo no qual nós estamos. Bom, o alicerce básico, né, da liberdade, que são todos iguais, que todos são plenos de direito, de forma que nós possamos ter a vida que a gente queira, desde que a gente não desrespeite a liberdade individual do outro. Muito além de responder a uma autoridade, o exército ele responde, na verdade, aos ideais republicanos. Por isso que o exército, quando ele entra dentro do país para combater os próprios brasileiros,
é uma situação de exceção. Assim como o Poder Judiciário, ele não pode tomar decisões baseadas em crenças pessoais, por acreditar que, por exemplo, um político é melhor ou pior. E por isso esse filme se torna tão moderno, quando a gente está num momento social no qual algumas instituições que contêm indivíduos, os seus pensamentos, param de governar com base na Constituição e seus ideais de liberdade para proveito próprio. Isso gera, de certa forma, a nossa descrença com as instituições. J'accuse, o General Espião, é um filme muito moderno, para que você veja despretensiosamente, como uma pipoca, caso você queira, seja para você entender um pouco mais da história da França, é claro, entendendo que existe aqui uma licença poética para criar o romance. Essa é a dica da semana, o General Espião, espero que vocês tenham gostado. Já vou pedir, deixa o like, curte, compartilha com seu amigo que também gosta de cinema ou que estuda francês e coloca aí nos comentários quais filmes franceses vocês recomendam ou até mesmo quais filmes históricos vocês recomendam. É isso, gente. Merci bien et à la prochaine.